Bem, todo mundo recebeu um papelzinho e já entenderam mais ou menos isso, que é o Espírito errante, né? Mas o foco da nossa fala hoje é sobre uma pergunta que está na parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das penas e gozos futuros. É a pergunta 10:15 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: o que se deve entender por alma a penar? Tem tudo a ver com os espíritos errantes, porque o espírito errante é aquele que está, né, no plano espiritual, à espera de uma nova encarnação. É aquele momento em que a gente fica na espiritualidade se preparando para reencarnar novamente. E por que a gente chama, né, de alma penar? Engraçado que quando a gente lê essa frase, a gente vê que a colocação, a forma de se colocar, muda o nosso olhar, porque a gente sempre diz de uma forma meio pejorativa, né? Quando a gente se refere às almas penadas. Quando a gente está com alguém que está nos acompanhando, a gente chama de alma penada. Agora, quando a gente ouve alma a penar, já toca o nosso coração, né? Porque quando a gente fala em alma a penar, penar significa, é um verbo que significa sofrer. Dor, pena, aflição, padecer. Então, aquele que tem um coração já amoroso, se fala numa alma a penar, vai mudar a sua concepção e o seu olhar. E o que se deve entender por uma alma a penar? Aí os espíritos nos respondem que uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Uma das coisas mais importantes que Jesus nos trouxe foi dizer que o reino dele não era deste mundo. Ele afirmava que a nossa vida verdadeira não era aqui, é no plano espiritual. E se ela é no plano espiritual, exige da gente que a gente tenha esse olhar para o plano espiritual. E quem está no plano espiritual? É um número muito maior de espíritos do que aqueles que estão encarnados. Então, quem são esses espíritos? Somos nós em algum momento. Hoje estamos encarnados, mas em algum momento a gente vai estar lá do outro lado de volta. E estar aqui na Terra é a oportunidade de a gente aprender, de a gente colocar em prática aquilo que a gente se prepara na espiritualidade, para daí vir aqui e fazer a grande prova, para ver se a gente aprendeu, se a gente não aprendeu, se a gente vai colocar em prática, né? Porque o esquecimento faz com que a gente tome, às vezes, escolhas que a gente muda o curso daquilo que a gente se propôs. E por isso que tem tanto valor, porque quando a gente escolhe e a gente segue, aquilo tem um valor imenso, porque a gente está cumprindo com aquilo que a gente se propôs. Obviamente, Deus sabe sempre da nossa capacidade, Ele sabe que por isso existem muitas idas e voltas. A gente vem, acerta um pouquinho, erra, e erra às vezes bastante, e aí a gente retorna no plano espiritual, lá a gente se arrepende, faz nova programação, volta, acerta, a gente sempre acerta alguma coisa. A mudança ela é muito lenta, muito gradual. Em alguns momentos das encarnações, elas são mais rápidas, à medida que a gente vai aprimorando os sentimentos, a nossa moralidade, aí elas podem ter um avanço maior. E com as oportunidades, que a mediunidade é um dos caminhos que nos fazem esse avanço maior, porque é a oportunidade que a gente tem de auxiliar quem está do outro lado. Uma alma a penar, a gente poderia dizer, como eu escutei do Alberto Almeida,
que é alguém que está fora do corpo e perdido em si mesmo. E por que a gente fica assim? Eu diria que é um sentimento que tanto pro lado de lá como pro lado de cá ele existe. Porque quantas vezes nós não sabemos o que fazer? Quantas vezes a gente fica naquela encruzilhada? Qual é o caminho certo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta tribulação está tendo no meu lar? Por que eu não consigo conviver direito com as pessoas? São perguntas que a gente vai se fazendo à medida que a vida vai avançando. E às vezes, de um dia para o outro, tudo se resolve. E a gente diz, nossa, passou e eu me percebi. Maria de Nazaré é sempre alerta, né? Tudo passa. Tudo passa. As alegrias passam, as dores passam, as tristezas, os momentos melhores que a gente pode ter passam. Vem a dificuldade, vem a dor, vem o choro, mas vem depois a alegria, vem o avanço, vem aquela fortaleza, porque a cada dificuldade nós nos tornamos mais fortes. Porque aquilo que vem de fora não nos atinge mais. Isso é maturidade. Isso é avanço que o Jesus quer. Por isso que ele veio para a terra e nada abalou ele. Ele ficou triste. Dizem que ele pouco sorria. Ele ficava triste de ver o nosso comportamento. Mas não que ele fosse uma pessoa triste. Como que ele vai ser triste, tendo toda a grandeza, né, do universo? E ele conhece lugares que nós não conhecemos, criaturas que nós nem imaginamos. Então não tem como ele ser triste. Mas é como um pai que olha para um filho, que a gente olha e diz assim, eu sei que esse caminho não vai dar certo. Mas por mais que a gente fale, ele insiste em brilhar. E aí a gente se entristece. Mas, à medida que a gente vai aprendendo com essas idas e vindas, estando no mundo da erraticidade, estando aqui, olha, encarnados, e que a gente vai aprimorando esse nosso olhar, tudo isso vai se ajeitando. Porque a gente sabe, a gente tem certeza que se hoje aquele filho amado está errando e a gente sabe que ele vai sofrer, nós estaremos fortes para em algum momento, nessa encarnação ou em outra, estarmos de pé, para sermos nós aqueles que vão dar as mãos e reerguer esse espírito amado. Porque o amor ele não se desfaz. Ainda que vivamos muitas e muitas encarnações, todos aqueles a quem amamos permanecem como amores da nossa vida. Nós vamos aprimorando, inclusive, essa questão do amor, que a gente conhece muito carnal, muito terreno, mas que ele vai se aprimorando à medida que a nossa moral se eleva. O espírito errante é aquele que não está encarnado, né, no corpo físico, está lá na espiritualidade. Então ele está passando por todos esses processos de aprendizado. No Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e Inferno, diz assim, tem um trechinho que fala assim, não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis, e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é assim proporcional à soma de imperfeições, como o dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. É o famoso plantio, que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Quanto menor for a nossa paciência, a nossa resignação, esses sentimentos que a gente precisa parar, olhar, respirar, nos darmos, como eu chamo sempre, eu chamo carinhosamente desses momentos de 5 minutos de loucura. A gente precisa. À medida que a notícia vem, ela nos abala, porque ainda não temos estrutura suficiente, mas ela vem, nos abala e a gente pega, levanta a cabeça e diz assim, não, agora é hora de pôr em prática tudo aquilo que eu estudo. Então, esses 5 minutos de loucura, Deus perdoa a gente. Ele diz assim, não, ela está ali equilibrando, né, o seu pensamento, porque é muito difícil a gente olhar uma ingratidão, uma ofensa e a gente não sentir nada. Não estamos nesse patamar.
Mas estamos em condições de raciocinar e escolher entre ter ódio, entre revidar ou entre perdoar e saber que o outro está numa condição diferente da minha, que já não tenho necessidade de odiar tanto, nem de responder tanto, né? Então, isso tudo é um progresso. No Livro dos Espíritos tem um dos livros tem comentários de Miramês. E ela coloca assim, ó: a alma pena por suas faltas, mas como lição, de modo a repará-las, sentindo vontade de conduzir os caminhos da paz e da harmonia espiritual. A alma errante e sofredora se encontra em situação de desajustamento moral e, em consequência, ela se apega ao bem que lhe pode dar alívio e mesmo diretrizes para sua própria cura. Eu digo sempre que toda dor, tudo aquilo que é muito sofrido, na maioria das vezes é por escolha nossa. A gente tem mania de culpar os outros, né? A culpa é do perseguidor, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do professor, a culpa é do meu chefe, a culpa é do fulano, do beltrano. Mas normalmente é pela nossa escolha, porque eu tenho domínio sobre o meu pensamento e sobre os meus sentimentos. Então, se eu me irrito com o outro, por que se o meu mundo é o meu mundo? Por que eu deixo que o outro venha interferir naquilo que eu estou construindo? Então, a decisão é minha, né? E aí a gente às vezes insiste no erro. E o que acontece? Tem uma hora que cansa. A gente cansa até com os filhos. Que a gente tem tanta paciência, fala tanto. Chega um dia que a gente diz assim: eu já falei tudo que eu tinha para falar, agora vamos deixar a criatura viver as suas experiências. Isso é maturidade. É a gente falar e esperar que o outro tenha uma reação. Ele já sabe a forma que eu penso. Porque a gente ama aqueles que convivem com a gente, mas nem sempre a gente vai ser conivente ou vai estar ao lado das decisões do outro, porque a decisão do outro é do outro, não é minha. E eu tenho que ter essa consciência de que a minha decisão é minha. É esse o valor que vai ter quando eu retornar. Eles vão olhar assim na minha ficha e vão dizer assim, ó, aqui foi tu que escolhesse, aqui tu fizesse muito bem, aqui foi acertado. Aqui tu te influenciasse com a fala do outro, porque às vezes nós somos como as crianças, os adolescentes, que a gente passa. Eu conversava outro dia com meu marido e disse assim, a gente passa uma fase que a gente se influencia muito. Mas será que meu amigo o que vai achar? Eu vou fazer assim porque todo mundo faz, né? Eu vou usar essa roupa aqui que eu nem gosto muito, mas todo mundo está usando. E a gente chega numa idade que a gente diz assim, olha, eu vou botar tênis no pé, e todo mundo que usa sapato alto, porque eu prefiro conforto. Essas são as escolhas e a maturidade da gente encarar as pessoas e dizer assim, eu sou assim, desse jeito. Não vou me influenciar com a tua fala, né? Vou decidir por mim. E as pessoas tendem a nos aceitar muito mais quando a gente tem esse tipo de comportamento. Porque no início, quando eu me apresentei como palestrante, que eu vou para o centro espírita, todo mundo achava assim, me deixa no faz centro, né? Arranjar uma caminha lá no centro para viver, vai no centro. Só que as pessoas veem que a tua determinação é tão grande que passam a te respeitar e a respeitar a tua vontade. E não mais questionam, porque sabem que não adianta, porque a decisão já foi tomada. É uma postura que nós temos que ter perante os outros. Nós vamos, quando a postura for correta, a não ser que a gente use da violência, né, da truculência, e a gente é respeitado por fora, mas por dentro a gente causa desgosto, né? As pessoas não nos respeitam assim. Ela diz que as chagas são muito grandes nos corpos espirituais, são feridas que deverão ser curadas e somente as mudanças de hábitos poderão ser expô-las para a verdadeira cura. Por isso,
Jesus, em muitos casos, dizia ao doente que acabava de receber a cura pelas suas mãos santas: vai e não peques mais. O Evangelho é força de mortificação das criaturas que pega a elas para esquecerem o ódio, o rancor, a perseguição, a maledicência, o ciúme e levarem a vida mais dentro da fraternidade e da caridade, obediente ao coração que ama, para que a luz possa crescer na intimidade e libertar os sentimentos da inferioridade. É por isso que a gente insiste em vir para o centro espírita, para ver se a gente muda a nossa cabeça dura. E aí, vocês imaginam, quem faz palestra está toda hora dentro do centro. Aí vocês imaginam o nível do quanto a gente tem que mudar. Né? Ninguém está numa situação dessa. Hoje, a gente estava lendo dando aula, né? E lendo o comentário do Kardec dizendo que os médiums são criaturas muito devedoras que precisam trabalhar muito, muito para poder quitar o passado negro, né? Então, assim, tudo isso é oportunidade. E se a gente não modificar, como disse Miramês, mudar os nossos hábitos, a gente não muda. Porque a gente continua convivendo com aquilo que a gente tem afinidade. Porque a gente já é normal, é natural, faz parte do nosso crescimento. A gente está aqui na Terra, a gente pode viver as coisas da Terra. E a gente deve viver. Né? Inclusive naquela parte lá do Evangelho que fala o homem do mundo. A gente precisa viver as coisas daqui da Terra, mas saber como viver. Saber o que escolher. Cuidar das nossas más tendências. Cuidar onde a gente anda, cuidar com o que se fala. Tudo isso que a gente faz, essas mudanças, são mudanças de hábito. Se eu tenho o hábito de ficar falando da vida alheia, eu tenho que mudar esse hábito, porque não está certo. Porque também eu tenho o meu telhado de vidro. E às vezes o nosso telhado é muito pior do que do vizinho que a gente fala tanto. Né? Que a gente não sabe, graças a Deus a gente esquece. A gente está aqui pagando, está resolvendo a vida, mas a gente não sabe o que a gente fez, né? Ainda bem. Porque senão eu acho que a gente ficava correndo 3 dias, 3 noites, apavorado, de saber que tem tanto para pagar. Mas nós temos dificuldades. A gente tem dificuldade de mudar, hoje em dia se fala muito de mudanças de hábitos, né? Mudar os hábitos alimentares, mudar essa questão de ir para a academia, cuidar mais do corpo, que dá certo. Mas tudo que vai para o exagero, para mim, está errado. Né? Eu viver dentro da academia e viver preocupada com a dieta, vai ser ruim também, porque eu vou estar ficando com as ideias fixas numa coisa só. E é o que tanto se fala no meio, nos atendimentos, que a gente está falando do plano espiritual, nos atendimentos de trabalho mediúnico, os espíritos normalmente vêm cheios de problemas pelas ideias cristalizadas. Ideias fixas daquilo que fizeram errado, ou de alguém que fez algo para ele, e ele só lembra daquele pedacinho em que ele sofreu. Ele esquece que lá atrás, às vezes, ele que começou. Uma guerra, ela não acontece se não tiver 2 lados. Então, normalmente, quem está guerreando um com o outro, cada um tem a sua parcela de culpa. Então, é necessário que a gente modifique esses comportamentos para que a nossa vida comece a mudar. E por que essas almas penam, né? Por que elas sofrem? Várias coisas, vários fatores. Faltas cometidas durante a vida, a necessidade de cumprir propósitos espirituais, dificuldade de superar traumas, apego às coisas materiais. Quantos espíritos vêm apavorados? Porque quando se deram conta que estão no plano espiritual, viram que a família vendeu a casa, se desfez dos seus bens, daquilo tudo que vai ficar. Não devemos nos apegar a nada. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui fica. O que a gente leva é aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que está dentro da nossa personalidade, e capacidade de fazer bem, e também levanta aquilo que a gente faz errado. Essa sacolinha vai sempre com a gente, né? Então,
que aquele lado que é bom seja sempre maior. E vocês sabem que uma coisinha desse tamanho boa consegue suprir um tantão de coisas ruins? Olha como Deus é misericordioso. A gente faz uma coisinha assim e aquilo que a gente fez tão grande é perdoado. Porque o que importa não é a ação em si, é o quanto eu consigo modificar o que vai dentro de mim. Obviamente, coisas muito graves a gente precisa vir, vai espiar, vai passar por dificuldades, porque a gente pede. Nós pedimos, porque se a gente faz muito sofrer, a gente quer passar pela mesma situação para saber o que foi para o outro, porque só sabe quem passa. Alguém aqui, desculpem a pergunta, alguém aqui já perdeu um filho? Graças a Deus não, ainda bem que eu fiz a pergunta, né? Mas imaginem o que é a dor de entregar um filho de volta para Deus. Só sabe quem passa. A gente pode imaginar, porque eu sou mãe, eu posso imaginar, mas eu não sei o que é. Então, passando pela experiência, a gente se dá conta do mal que a gente fez. Os desajustes morais fazem essa ida e vinda e o perdão que a gente precisa ter. Porque dentro do desajuste moral, a gente tem essas desavenças entre criaturas que uma hora nascem como amigos, daqui a pouco nascem como parentes, daqui a pouco como filho, e aí vão se apertando os laços e até o ponto que se perdoam, né? Então, os desajustes morais são muito importantes. Então, no íntimo, a criatura sente a necessidade da mudança de hábitos, porém tem dificuldade de enfrentá-los e criar em sua vida hábitos mais saudáveis. Essas são coisas que todo dia a gente passa por isso. Pelas coisas mais simples. Aí ele pensa assim, mas por que está falando aí de hábito de ir para fazer exercício, de caminhar, de comer direito? Porque a nossa vida é feita de pequenas coisas que, juntando todas, elas fazem as mudanças na gente. Então, se a gente começar por mudanças dessa ordem, que influencia a nossa vida aqui, porque assim, é muito importante que a gente tenha saúde. Esse corpício que Deus deu para a gente tem que ser bem cuidado, para que a gente possa vencer tudo aquilo que a gente veio e se propôs a passar. A gente vai viver até o tempo que tem que viver, mas se a gente for viver 20, 30, 40, 50, 91, como está meu pai, que seja bem, né? Que a gente tenha condições de fazer as coisas que a terra pede de uma condição menos melhor, que a gente não dependa de ninguém, né? Então, quando a gente aprende a fazer essas coisas, as outras maiores também a gente vai alcançando, porque é um exercício. Por isso que a gente está aqui. As almas errantes podem sofrer penas e sofrimentos de diferentes formas, que podem incluir angústia, arrependimento, tristeza, solidão, ou mesmo sofrimentos físicos no plano espiritual, dependendo do grau de erros. Óbvio que quem comete erros, coisas que envolvem a sociedade, a penalização é maior. A gente tem criaturas que levam milhões de anos para poder cair em si. Então, que a gente não seja assim tão teimoso, né? Que a gente olha, tem tanta coisa boa. Vê só, a Terra é um planeta dos mais atrasados. Já pararam para olhar a belezura que é? Abre na internet, porque aqui já é lindo. Mas sabe, vai lá olhar, tem alguns países que tem coisas assim que eu digo, meu Deus, parece que arquiteto, né? Jesus Cristo, para criar um lugar tão lindo. Então temos que olhar para isso. E a nossa evolução é progressiva. Com o tempo a gente vai se purificando, se melhorando, e a tendência é sempre a melhor. Mas vamos ler um pedacinho aqui para a gente finalizar, que é na parte terceira das leis morais, capítulo 2 da lei da adoração, que fala sobre a prece. Porque nós precisamos de prece, né?
que não precisa? Precisa, então. Se nós aqui encarnados precisamos, vocês imaginem as dores que vão no plano espiritual. E aí a gente diz assim, eu hoje arranquei uma unha, dei um tropeção e arranquei a unha do pé. Aí a pessoa diz assim, mas isso não é nada. E aquela pessoa que é amputada? Não, gente, a dor dele é a dor dele. A dor da perda da unha é a dor dele. Respeita a dor do outro. Porque naquele momento é aquilo que ele está vivendo. Aí alguém chega e fala outra coisa, às vezes a gente tem mania, né? Nós temos que olhar que tem tanta gente sofrendo aí no mundo. Não. Olha, acolhe a tua dor, olha para ela, sai dentro de ti e olha ao contrário, diz assim, o que essa dor está ocasionando em mim? É por isso que a gente vai para a espiritualidade, para o mundo errante, cheio de dores e de dúvidas, porque a gente não cuida das nossas dores, a gente acha que é bobagem, ou a gente escuta do outro que é bobagem. Mas não aceitem. Cuida da tua dor quando ela chegar. Cuida, trata, procura ajuda. Vai encontrar alguém que vai poder te ajudar e te dizer assim, faz assim, eu vou te fazer uma prece. E é isso que a gente tem que fazer para quem está no plano espiritual, porque se as dores aqui são grandes, do outro lado é muito maior, porque lá temos a consciência plena daquilo que já fizemos. Às vezes em parte, mas normalmente temos uma noção melhor. Por que eu passei por aquilo? Por isso. Meu Deus, eu não aproveitei a minha oportunidade. Então as dores se tornam extremamente maiores. Então diz aqui que a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma, porque se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre o refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido é que se ele pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar, se despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vão esclarecer, consolar, dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornareis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das nossas preces. Que lição! Nós podemos ser a ponte dessa melhora do outro, sem esquecer de que amanhã seremos nós na erraticidade, espíritos errantes, almas a penar, talvez necessitadas dessas preces que às vezes nós negamos aqui na Terra. Se me derem mais um minuto, nós vamos encerrar enviando para a espiritualidade, para aqueles que vieram nos assistir, porque se aqui estamos em pouco número, o número de assistidos pela casa é muito grande no plano espiritual. Então vamos viver essa fala de Meili para todos eles. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. O maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição
Então, que a gente possa levar essa esperança a todos aqueles que estão no plano espiritual e a nós mesmos que também somos necessitados. O nome desse poema se chama Confia Sempre, de Meimei. Muito obrigada pela atenção de todos.